Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje a gente vai entrevistar o professor Breno Cabral. Ele é pró-reitor adjunto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor do Departamento de Educação Física e coordenador do projeto Trilhas Potiguares. Está aqui no nosso programa para conversar sobre esse projeto, que na realidade é um programa, né, professor? Às vezes a gente tem essa confusão, alguns chamam de projeto, programa. Seja bem-vindo e por que a gente pode chamá-lo então de programa? Bom, obrigado pela oportunidade também. E ele é um programa na verdade ele é composto de vários projetos e ações. E as pessoas confundem muito que na verdade o Trilhas esse ano está completando 20 anos, só que ele começou como um projeto. Ele passou cerca de 10 anos como projeto para poder vir a ser um programa. Então ainda tem muita gente que fala assim, o projeto Trilhas Potiguares, na verdade... O projeto é porque ele ainda se colocava como um projeto de extensão, e o programa é algo que já é sistemático todo ano, seria essa a diferença? Isso, exatamente. E o programa, assim, para que exista um programa, a gente tem que ter pelo menos 2 projetos cadastrados a esse programa. Então eles têm que ter o mesmo fim, esses projetos têm os mesmos objetivos, têm o mesmo fim, mas estão dentro de um programa mais global. Hoje a gente tem feito uma dinâmica com os coordenadores, cada um cadastra os seus projetos independentes, utilizando os mesmos objetivos do programa geral e a gente vai vinculando eles. Então o programa é o guarda-chuva. O programa é o guarda-chuva. Exatamente. Professor, são 20 anos, né? Desde 96. Isso. Como é que foi um pouco esse surgimento? O senhor já citou que eram programas, quem sabe, alguns isolados. Como é que foi esse rearranjo para se instalar como um programa oficial e bem conhecido na nossa sociedade? Isso, inicialmente, desde o início ele está na ProEx, na verdade, está na Pró-Reitoria de Extensão desde o início. E quando ele era um projeto ainda, ele inicialmente foi para 1, 2 municípios, e aí vem se dando o crescimento, porque mais professores foram se encaixando, foram comprando a ideia. Hoje ele é um programa muito consolidado no UFRN, acho que ele conseguiu ter um respeito muito grande perante os alunos, professores. Tanto é que na nossa seleção nos últimos anos, a gente tem tido cerca de 2.000, esse ano a gente teve 2.000, quase 2.400 alunos concorrendo a 240 vagas. Com os professores acontece a mesma coisa, com os coordenadores. Os coordenadores a gente teve um edital com 160 para conseguir escolher 20. Então isso mostra, na verdade, a credibilidade do programa nesses 20 anos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, e até pode sair meio suspeito como coordenador do projeto, mas agora mais de ordem como pró-reitor, adjunto de extensão. Talvez o programa Trilhas Potiguares seja um dos mais conhecidos, se você for fazer uma comparação com os projetos de extensão, por exemplo, né? Esses projetos que vão para fora da universidade e fazem esse diálogo. Seria ele um dos mais importantes ou mais duradouros? Como é que a gente poderia colocar ele assim? Bom, como você falou, eu sou suspeito por ser coordenador do programa também. Mas eu acho que pelo tempo do programa, pelo público que a gente consegue atingir nesse programa, eu acho que, sem dúvida, ele é o maior programa de extensão da UFRN. Temos muitos outros programas importantes, aliás, programas e projetos muito importantes. Hoje a gente tem na Pró-Reitoria de Extensão cerca de quase 1.900 projetos cadastrados. E dentre eles, nas diversas áreas, saúde, cultura, né, nas artes de forma geral, são todos muito importantes. Mas eu acredito que em termos de tamanho e de público atingido, com certeza o Trilhas Potiguares ele é o maior. A gente tem dados aí que desde o início até esse 20º ano, a gente atendeu cerca de 240 mil pessoas nos municípios e atingiu 101 municípios no estado do Rio Grande do Norte. Então ele tem uma abrangência realmente bastante ampla, né? E o senhor está há quanto tempo atuando junto a esse projeto? Bom, como coordenador, você também já atua antes? Isso, não. No projeto, no programa Trilhas Potiguares em si, eu estou um ano e meio, quase um ano e meio, que é desde que eu entrei na Pró-Reitoria, desde que eu assumi como pró-reitor adjunto de extensão. Então, desde o início eu abracei o programa. Costumo dizer que ele é um programa apaixonante. Acho que tem muita coisa, na academia tem muita coisa que a gente diz que é apaixonante quando a gente vê os resultados, quando a gente vê o envolvimento dos alunos. Só que o programa Trilhas Potiguares, ele acho que tem um quê especial. Você consegue vislumbrar experiências práticas que dificilmente dentro do campus a gente vai conseguir ofertar aos alunos e ao mesmo tempo consegue ver nas pessoas que são atendidas, nas pessoas que estão envolvidas também, mas que não são da academia, que não são da UFRN, uma retribuição assim
enorme. Você vê que eles são muito gratos, as pessoas sempre elogiam bastante, as pessoas escrevem para o e-mail do Trilhas Potiguares perguntando se o município já se candidatou, quando é que a gente vai chegar lá, o que é que a gente vai fazer. Então existe uma expectativa muito grande da população. É uma mudança que acontece tanto do aluno que chega lá e se abre, quanto de quem recebe também é transformado, não é, professor? Exatamente. E eu costumo dizer que o Trilhas Potiguares, eu acho que ele é um espelho real do que é um projeto ou um programa de extensão. Porque a gente fala bastante que a extensão ele é o braço da universidade, ele é o braço da academia na sociedade, prestando serviço a quem é de direito, né? E a gente enfatiza bastante também que nesses projetos de extensão, ou nos programas, ou qualquer ação de extensão, tem que haver uma via de mão dupla, tem que haver uma troca. Então a gente leva conhecimento para as pessoas, mas a gente também espera conhecimento das pessoas. E isso é um aprendizado... É uma construção dos dois, né? Dos é dois uma construção lados, né? dos dois, a gente sempre fala nessa via de mão dupla. O interessante é que os alunos eles não são obrigados a estarem em programas ou em projetos como este, né? Mas a gente tem uma alta procura, né, professor? Dentro dos alunos, como é que é essa expectativa para viajar, para ir para outro lugar e transformar, quem sabe, outras realidades, né? Para os alunos, a expectativa deles é enorme. Eles também, assim, desde fevereiro, quando a gente começa a selecionar essas equipes, eles já criam essa expectativa, já se envolvem bastante, fazem muitas vezes além do que é previsto, além do que a gente espera que esses alunos façam. Tá? E eu acho que um dos principais motivos é a propaganda boca a boca, que os alunos que já participaram fazem para os outros, o que é a experiência do Trilhas, o que é, eu acho que é uma experiência não só acadêmica, mas principalmente a experiência de vida muito rica. Eles estão lá dormindo no município durante 7 dias, 7 noites, então eles têm que aprender a respeitar o colega que está dentro do quarto dormindo com ele, que às vezes dorme mais cedo do que ele. Ele tem que aprender a respeitar a cultura de um município pequeno. Bem mais distante. Quem sabe, muitas vezes é a primeira vez que ele vai visitar, né? Isso, muitas vezes é a primeira vez que ele está indo visitar e ele tem que aprender a lidar com uma cultura diferente, com pessoas com costumes completamente diferentes do dele. Então acho que isso é um aprendizado pessoal enorme. E principalmente ele tem que conseguir conviver com essa cultura diferente, com essas ações diferentes e conseguir pensar numa ação transformadora. Que eu acho que esse é o principal intuito do Trilhas. E isso está dentro da formação em si da universidade, né? A gente fala aí até clichê, ensino, pesquisa e extensão, mas quando você tem uma extensão com um programa como esse, você tem uma ação muito maior do que, quem sabe, ir no lugar, fazer uma ação e voltar para casa, né? Exatamente. Penso eu que talvez seja nesse sentido. Exatamente, e é uma coisa... Eu falo bastante que, não desmerecendo definitivamente, claro, o ensino ou a pesquisa, todos, ensino, pesquisa e extensão, acho que são amplamente divulgadas como o tripé das instituições de ensino superior, e eu acho que a extensão ela é transversal a todos eles. Costumo dizer que é quase impossível você fazer extensão sem estar envolvendo o ensino e sem ter pesquisa. Então, a extensão ela perpassa tudo isso. E uma grande preocupação nossa nessas ações é que assim, as ações elas não aconteçam de forma esporádica. São duas coisas que eu sempre enfatizo para os meninos antes de eles viajarem. Uma é que a gente não pode usar o Trilhas como forma de aproveitar para alguma coisa. Ele não é um proveito só nosso enquanto instituição, nem enquanto aluno. Isso é importante, porque às vezes vou apenas me entreter com meus colegas, viajar e ir para... Exatamente. Né? Ou como às vezes acontece das pessoas irem para um determinado grupo, pesquisar, extrair o que eles precisam para a sua formação e de repente a população fica com o quê disso? Entendi. Então a primeira preocupação é que a gente também dê algum retorno a essa população, que a gente leve alguma coisa em troca. E a segunda é que sejam ações sustentáveis. E aí a gente fala que sustentável no sentido mais amplo da palavra. Todo mundo tem maneira de, quando a gente fala de sustentabilidade, né, pensar logo na questão ecológica, na desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, só que eu acho que sustentabilidade é muito mais que isso. E essas ações têm que ser ações que a gente implante no município e que depois que a gente saia e volta para Natal, o município consiga levar aquilo ali, as pessoas consigam... Já enxergar a realidade com outros olhos, Exatamente, e dar continuidade àquilo. Professor, a pergunta o Trilhas passou a ser um programa, então ele acontece todos os anos, né? Eu queria que o senhor citasse como é que é essa programação, né? Desde o início dos editais, essa seleção, a gente sabe que não é uma coisa só, né? Por exemplo, no final de semana passado, houve então um seminário de integração, mas até chegar ao seminário de integração eu creio que deve haver uma série de outras atividades. Como é que funciona esse passo a passo? Bom, ele tem um calendário bem amplo.
o Trilhas, e acho que o ano passado a gente ainda deu uma aumentada nesse calendário para envolver ainda mais o nosso aluno. O que acontece? Em dezembro do ano anterior, novembro, dezembro, a gente faz um edital para os municípios. Então os municípios se candidatam e aí a partir daí a gente vai fazer a seleção dos municípios. A segunda etapa Todos podem se candidatar? Todos podem se candidatar desde que tenham até 15 mil habitantes. Entendi. Então tem esse critério, né? O critério de seleção é que os municípios tenham até 15 mil habitantes. Porque é mais fácil para que a gente consiga ter um trabalho realmente sustentável e o nosso controle na própria cidade, né? Sim, então é um critério. Isso. Na segunda etapa, a seleção dos coordenadores. Os coordenadores podem ser professores ou técnicos, não necessariamente são só docentes. Entendi. Então, os servidores de nível superior na universidade também podem se candidatar a coordenadores de trilhas potiguares. E a terceira etapa de editais, que seria a seleção dos alunos. É aberta uma seleção para todos os alunos. Dentro desse cronograma, escolhidos os coordenadores, eles vão ao município levantar a demanda. E a outra coisa importante... Então eles vão antes? Eles vão antes. Só os coordenadores? Só os coordenadores. São 2 por município? São 2 por município. E essa é uma coisa que eu considero bastante importante também, porque a gente não vai impor ações ao município. A gente vai trazer do município qual é a necessidade deles. Então, essa viagem de demanda é muito importante, que eles vão lá, procuram saber qual é a demanda do município, qual é a maior necessidade. Com base na demanda, ele vai pegar a lista de alunos inscritos no edital e vai escolher. Não, eu preciso, para minhas ações, eu vou precisar de tantos alunos de medicina, tantos de direito, tantos de agronomia. Surge a partir dessa abordagem, né? Surge a partir dessa abordagem. Então, por isso que as equipes, elas são bem diferentes, transdisciplinares, são transdisciplinares. Mas aí, como é que acontece essa questão da parceria entre os municípios e a universidade, né? Sendo um programa tão importante exatamente por esse diálogo. Eles dão um local, o professor chega lá, como é que é feita essa dinâmica? Isso, dentro da nossa parceria, nós enviamos os alunos, coordenadores, toda a parte de diária de alunos, coordenadores, seguro, transporte, a contrapartida nossa, e os municípios eles dão local para dormir, alojamento, alimentação e o material que vai ser utilizado durante as ações, às vezes cartolina. Parte do material a gente envia também, e outra parte é o município. A divulgação também fica a cargo do município? A divulgação fica a cargo do município. Normalmente o que os municípios fazem, eles elegem um coordenador local, que vai estar em contato direto com o nosso coordenador na universidade, e aí eles começam a pensar nessas ações de divulgação também. Esse coordenador local, geralmente, ele articula. Cada vez que o nosso coordenador vai no município, ele coloca em contato com líderes comunitários, centros estudantis, prefeito... Rádios comunitárias. Rádios comunitárias. E aí eles fazem a inscrição, todo o processo seletivo dessas pessoas que vão participar no local é feito pelo município? É feito pelo município. A gente tem atendido cerca aí de 1.200 pessoas por município que a gente tem visitado. Professor Breno, a gente vai precisar fazer uma pausa. Tá? E você de casa não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco, conversando um pouco sobre esse projeto, esse programa, que é muito interessante, ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte aos municípios da nossa região, do nosso estado. Voltamos já com o segundo bloco. Até lá. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Breno Cabral. Ele é pró-reitor adjunto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do programa Trilhas Potiguares. Professor, queria que a gente pudesse ambientar o telespectador, né? A gente falou já desse ganho social que é o programa em si. Mas como é que ele acontece ao chegar no município? Né? A gente já vinha conversando exatamente qual é a contrapartida da UFRN, a participação dos municípios, como é que acontecem essas oficinas e esses outros eventos dentro do locus, que é exatamente cada município específico. Bom, normalmente ao chegar no município, se promove a gente diz que é uma recepção, na verdade, para os nossos alunos. Essa recepção consiste em quê? Os articuladores locais, eles fazem alguma coisa que chame a atenção da população, da comunidade, de uma forma geral. Normalmente são atividades culturais. Então eu já vi aí diversas formas de se fazer isso. Já teve município que quis fazer uma quadrilha, tem município que faz uma festa na praça, outros que fazem ações com barracas, dia do abraço, enfim. São diversas ações. Do município. Isso faz parte, o município quem cria essa logística para quê? Para chamar a atenção das pessoas de que existe a equipe do Trilhas Potiguares lá. Então, no primeiro dia, nossos alunos são alojados, são ambientados na cidade e apresentados aos líderes comunitários.
E a partir do segundo dia começam as programações das ações. Essa programação ela é toda feita previamente e encaminhada para o município. Então, até um mês antes da ação, o município já recebe qual a programação, quais são as oficinas que vão acontecer. E, prioritariamente, essas oficinas devem envolver a comunidade, claro, mas devem envolver alunos de diferentes cursos. Então, a gente tem visto aí coisas fantásticas. Por exemplo, me chama muita atenção uma oficina que eu vi o ano passado de reaproveitamento de alimento, que ia ser ministrada para as merendeiras na escola, e aí depois isso chamou a atenção de tal forma que as mães começaram a querer participar, só que era uma oficina que ela era ministrada por estudantes de nutrição, tinha aluno do curso de medicina, tinha aluno do curso de contabilidade, e ao mesmo tempo que eles falavam do reaproveitamento, de como fazer uma receita lá com casca de banana, tentavam mostrar qual seria a economia, o quanto ele ia economizar com aquilo, o que é que ele poderia fazer, o que devia fazer para que não estragasse mais rápido, quais os benefícios. Então tem a questão da sustentabilidade e volta para o lado econômico também. Quem sabe aquela comunidade carente que não tenha tanto capital para fazer uma feira substancial, que possa reaproveitar também os seus... Exatamente. E aí a gente vê, assim, são muitas as opções de oficina que têm sido demandadas. Horta solidária, acho que tem um projeto que eu sempre cito de exemplo, que eu sou apaixonado por esse projeto. E que é o pessoal da escola, lá na Escola Agrícola de Jundiaí, o pessoal da Agricultura também, que criou, dentro de uma caixa d'água, esse projeto foi comprado, não comprado em dinheiro, na verdade, comprado a ideia, né, por um município já ano passado, e foi um projeto que saiu do Trilhas Potiguares. Eles colocavam dentro de uma caixa d'água tilápia, e aí com um motorzinho com custo muito baixo, um motorzinho de bomba, por exemplo, de aquário, eles puxavam a água da tilápia e em cima ficava uma tela com a horta. E aí a água vinha com os nutrientes por conta das fezes do peixe, molhava a horta, automaticamente quando ela caía era filtrada pela caixa de brita e pela areia, ela já caía oxigenada para o peixe de volta. Enfim, e ao mesmo tempo ele tinha horta, criava peixe. E isso para a comunidade, por exemplo, em cidades onde tem problema de água, isso é fantástico. Você poder fazer isso dentro de casa. Então esse é um projeto que eu sou apaixonado, assim, eu sempre divulgo. Grandes projetos, né? Professor, são 10 municípios, né? 10 municípios. Quantos municípios foram no ano passado? No ano passado tivemos 4 municípios. Por que esse aumento assim, significativo? Bom, isso tem sido muito variado. A gente já teve ano de ter 30 municípios ao mesmo tempo. Que isso demanda assim, um custo e uma mobilização enorme da universidade, ter 30 municípios ao mesmo tempo, alguns anos com 15, o ano passado com 4. Isso depende muito, às vezes, da situação econômica das prefeituras no momento, mesmo sendo um custo muito baixo para eles, de, às vezes, outros fatores que podem interferir. E, especialmente nesse ano, a gente procurou, quando lançou o edital, tentou ir lá para a Associação dos Municípios, tentar fazer uma divulgação entre eles, mostrar os benefícios do projeto, do programa. Porque muitos prefeitos, às vezes entra prefeito novo e eles não conhecem, também, né? Não entendem, às vezes acham que isso a universidade está querendo vir na cidade, está querendo tirar algum proveito. Na verdade não, a gente está querendo levar alguma coisa e não tirar alguma coisa. Isso é importante, porque às vezes a pessoa acha que a universidade está indo fazer propaganda da universidade, né? Exatamente. Então tem que fazer o alerta para quem está assistindo aí, quem sabe prefeitos, vereadores ou outros candidatos. Né? Exatamente. Então a gente sempre tem feito essa divulgação para mostrar que a gente quer levar alguma coisa para a cidade, não trazer ou fazer propaganda da instituição, principalmente sendo instituição pública. Bom, não precisa de propaganda, né? De propaganda não precisa de buscar alunos, mas nosso intuito é muito mais levar o que são as ações, levar o conhecimento para fora do muro da academia. E uma coisa que a gente tem percebido também nessas cidades onde o Trilhas tem passado, estamos fazendo esse acompanhamento, na verdade, o quanto tem aumentado o número de alunos nessas cidades com menos de 15 mil habitantes, que tem procurado a universidade depois, que tem despertado de repente a partir do momento que ele vê o Trilhas Potiguares, que vê pessoas que estão ali, que também são do interior e que estão fazendo a universidade, que estão procurando um curso superior, tem alertado para isso, para a importância disso. Então tem sido gratificante ver essas pessoas relatarem às vezes assim, não, eu conheci, soube o que era a universidade depois que o projeto passou pela cidade, que o Trilhas passou por lá. Então isso é muito, muito interessante de ver essa... É uma conexão maior, né? Aí vem a mudança pela educação, né? Às vezes uma pessoa que está lá em uma área bem
periférica da nossa região, quem sabe não tenham acesso a uma educação média e superior e já começa a despertar o interesse. Exatamente, e esse acesso eu acho que é importante que seja divulgado, até acho que as instituições de ensino superior de forma geral, bom, os institutos federais, as universidades federais, estaduais, as públicas e, por que não, as privadas, eles têm muito a oferecer aos alunos e muitas vezes as pessoas desconhecem o que está sendo ofertado para eles, desconhecem às vezes de que ele pode sim ter direito a um auxílio transporte, que ele teria direito a moradia, no caso da Universidade Federal, por exemplo, que é onde temos a nossa casa de estudante, eles não conhecem as possibilidades que eles poderiam ter. Os auxílios exatamente. Todo o apoio que ele pode ter acesso e muitas vezes não tem por falta de conhecimento. Então acho que isso é bem importante. Alguns municípios têm solicitado isso para a gente, que seja explanado, na verdade, o que é a universidade. Porque, e a pergunta tem tudo a ver com isso, além das oficinas, tem palestras também. Essas palestras são dessa ordem, com essas temáticas, tem também a questão da formação humana em si, por exemplo, que poderia proporcionar ao ingresso a essa formação acadêmica, formação universitária, por exemplo. As palestras elas têm temas variados, mas acho que, no geral, muitos municípios têm solicitado palestras sobre os cursos, de explicar o que são os cursos, do que tratam os cursos. Isso é bem interessante e geralmente eles querem saber dos cursos básicos. E aí quando eles nos pedem para explicar, não, eu queria que explicasse para a população, fizesse uma palestra lá na minha escola sobre o que é que trata o curso de Direito, o que é que trata o curso de Medicina, o que é que trata o curso de Administração. Eu estou falando os tradicionais. Só que nós aproveitamos exatamente essa deixa para levar os cursos que foram surgindo de acordo com a demanda do mercado de trabalho. E às vezes cursos que vão ser muito mais exequíveis, que são mais fáceis de adaptar à realidade daquele município do que os tradicionais. Fazer essa pergunta, porque às vezes para uma determinada região você tem um nicho de mercado que seria mais interessante que ele fizesse algo desse tipo, por exemplo, né, da agricultura, ecologia, não sei, né? Então poderia ser mais interessante essa perspectiva. Exatamente. Eu acho que a gente pode, e algumas demandas vão surgindo às vezes durante o próprio Trilhas Potiguares. Ano passado, eu posso citar de exemplo o município de Ielmo Marinho, Eloy de Souza. Senador Eloy de Souza, que durante a passagem do trilha se percebeu a demanda de ter um inventário turístico. E os meninos fizeram todo o inventário turístico do município, com fotos, com todo o registro, com toda a parte necessária e os benefícios econômicos para o município. E depois a gente fez uma entrega formal para o prefeito. Então, às vezes, existem demandas que também vão surgindo durante o processo. Professor, tem algumas coisas de inovação nessa edição, né? São projetos como, por exemplo, o combate ao Aedes aegypti, também preservação ambiental com o projeto Adote uma Árvore, né? Como é que esses projetos eles passam a ser inseridos ou, quem sabe, outros são descartados? Bom, esse ano a gente inseriu a questão do Aedes aegypti, pelo problema calamitoso que o Estado passa, acho que não só o Estado, né, o Brasil e muitos outros países têm passado, com a história da Zika, chikungunya, enfim. E aí resolvemos adotar o Trilhas. Na verdade, ele nunca teve um tema central. Esse ano a gente adotou esse tema central, o que não significa que vão deixar de existir as ações que já existiam. O intuito é que a gente consiga incluir o tema nas ações que já existem. Por exemplo, trabalhar com a oficina de brinquedos construídos com garrafa PET na escola. Por que não, durante essa oficina de brinquedos, a gente inserir a temática de alguma forma do mosquito. Já que você vai falar das garrafas, ter o cuidado de não deixá-las, pegar e utilizar como brinquedo. Exatamente. Né? Então a gente tem tentado inserir essa política da temática central para que a gente consiga realmente ter um trabalho mais efetivo na cidade do interior. Professor, uma pergunta na realidade mais curiosa. Né? Um programa, a gente já citou várias vezes nessa entrevista, mas faz necessária essa redundância. Projeto para programa. Você tem uma ideia de quantos professores, na realidade, têm projetos vinculados a essas pesquisas, por exemplo, com essa temática do Trilhas Potiguares? Bom, um número preciso é difícil porque nesses 20 anos algum material com às vezes mudança de coordenação, algum material foi se perdendo, ou às vezes mudança de local, mas assim, nós temos, que eu me lembre de cabeça, nós temos acho que 7 teses de doutorado em cima do Trilhas, de mestrado acho que temos 20 e poucos, livros publicados, dos que eu conheço eu sei que tem mais, nós temos 9 livros publicados a partir de trabalho no Trilhas Potiguares.
Então, o que eu me lembro de imediato é isso, mas com certeza a gente vai buscar essa história aí dos 20 anos passados. Fazer um resgate da história em si, tem muitos projetos, né? Exatamente. Tem alguns projetos, e eu queria que você desse essa contribuição. É um programa que acontece em várias partes, né? Teria essa primeira parte, como essa ação nos municípios, os alunos vão para o interior e fazem essa ação. Dentro dessa ação, por exemplo, ainda existem outras ações, né? Por exemplo, com a mostra Trilhas Potiguares 2016, o projeto Com Trilhas, né, coordenado pelo professor Itamar Nobre. Como é que funcionam esses outros projetos paralelos, digamos assim? Esses projetos paralelos, então, dentro do programa Guarda-Chuva, a gente vai associando essas ações. A ação de ida ao município, ela está dentro do projeto de cada professor. Atrelado a isso, a gente tem o Com Trilhas, e aí tem dado... Seria um desses abaixo ou aqueles que estão junto ao Trilhas no Locus? Eles estão junto ao Trilhas no Locus, inclusive esse ano a gente está com... Ele tem um correspondente em cada município, para que a gente possa estar captando essas informações e já está lançando aí nas redes sociais, nos sites da Pró-Reitoria, enfim, que a gente possa estar coletando essa informação quase que em tempo real. Então é um projeto associado ao programa, o Com Trilhas, por exemplo, que tem ajudado bastante na divulgação e principalmente porque tivemos mudanças esse ano. Das mudanças que a gente cita o tema central, a volta ao município com 2 anos. Sim, então agora os editais são bienal, digamos assim. Na verdade, o edital ele é anual. Anual. Mas é critério de seleção para o ano seguinte que os coordenadores sejam os mesmos coordenadores. Existem prioridades para que os coordenadores voltem para o mesmo município e escolham a mesma equipe. O intuito disso é que assim, eles possam plantar uma semente e no outro ano voltar para saber se aquilo realmente está consolidado, se isso está acontecendo ou se não está, por que é que não está acontecendo. E aí a história da árvore, que você começou a falar do Plante uma Árvore, foi uma iniciativa exatamente para marcar essa... Algo físico também, não é? Algo físico. Então, eles vão plantar essa árvore esse ano, em algum local escolhido pela prefeitura, no município. E o ano que vem a gente quer chegar lá e quer que essa árvore esteja bem cuidada, que ela esteja crescendo, enfim. E é uma questão bem simbólica, né? Quando a comunidade passar, vai olhar para a árvore, vai lembrar daquela transformação, tem a ver com sentimento também, exatamente, né? Professor, a gente já está quase terminando o programa, mas o Trilhas ele tem também uma participação junto com a ProEx, obviamente, na semana, né, Ciência e Tecnologia, não é isso? Como é que funciona a exposição, o convite? O Trilhas, na Cientec, né? Cientec. O Trilhas ele tem algumas passagens fora a semana de ação. Antes de chegar na Cientec, o que a gente implementou também? A gente teve o seminário de integração, que a gente falou, ocorre a ação no município, depois do município a gente tem um seminário de avaliação, onde cada município traz as suas experiências, exitosas e não exitosas. E após isso a gente leva para a Cientec. Na Cientec a gente tem um stand do Trilhas Potiguares e cada 2 municípios ficam um dia. O ano passado a gente revezou, cada 2 municípios ficam um dia responsável pelo stand. Então eles têm que mostrar no stand quais foram as ações mais exitosas, efetivas do município e muitas vezes convidam também a população do município a vir para cá. Então a gente tem um palco na Cientec, na parte cultural da Cientec, onde a gente traz os grupos populares desses municípios que participaram do Trilhas para se apresentar na Cientec também. Okay, a gente também professor, traz as pessoas. Muito obrigado pela entrevista. Nosso tempo está esgotado, mas eu faço votos aí para que o projeto cresça cada vez mais, professor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, sábado, às 10 horas da manhã, aqui pela TV Câmara, e os domingos também com a reapresentação no mesmo horário. Até lá!